Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar falando do mesmo assunto do vídeo anterior, que é o, o disproduto acionado rearranjo molecular. O disproduto acionado. Mas no vídeo anterior a gente já contextualizou tudo que a gente tá vendo no vídeo, né? E aí a gente vai passar da onde que a gente estava. Então eu já vou abrir o navegador, a navegação, e aí a gente vai acessar a nossa o nosso feedback aqui, ó. Então, para o homem que é o acadêmico, o visualizador disso, o detector disso, ele já sabe que vai haver um mau uso. E esse mau uso vai acontecer. E aí ele sabe que isso é questão de tempo, né? Tudo isso é questão de tempo. E para desinformar esse tempo, ele cria uma associação de preservação de bens materiais, ou seja, bens, na verdade, imateriais, né? Então nós ultimamente, né, já temos a predileção de arcar com os acionamentos imateriais do que um dia já foi material para nós. Ou seja, investimento em memória. Essa é a moeda do século. O investimento em memória faz com que o ser humano aceite ser classificado como um mau uso ou uma pessoa que já foi usada, né? Um ser usado, né? Mas desse destaque na parte, vamos entrar então agora no produto e suas frequências de ações, ou seja, suas frações. Só que aqui a gente pode colocar, ó, fará-se ações, farei-se ações, faraí-se ações, faraó-se ações e faraú-se ações. E o F é a força e o R é a frequência de força. Então a gente tem a força e a frequência de entregar a força. Logo, todos nós somos entregadores de força. A única insingularidade que existe é a percussão da força minerada. Então, todos nós somos entregadores de força e todos nós somos mineiros ou mineradores, no sentido de vestir a matéria na imaterialidade associada no manifesto cartesiano, que desentrega vetores de disparo colinérgico nas fibras musculares. E todo esse retorno, sabe o que faz? Faz essa figura aqui, ó. A anelaridade dos comprimidos, ou dos compromissos, se você permitir. A anilaridade é a elipsização. É
a soma vetorial. Você pega esse vetor e soma com esse vetor e vai dar esse vetor. E essa soma é uma constante, né? E aí, sempre essa soma ela vai indicar a sua raiz ativa de entregar da atividade e do ritmo pré-cognificado significância nessa nuvem eletrônica de atividade, corresponde à energia da palma. E aí a gente tem a palma. Ou, se você preferir, dendritos e corpo celular. Porque tudo isso aqui, ó, toda essa soma, ela dispara aqui. Mas a gente não tem só esse corpo. A gente tem o do ouvidão. E o ouvidão, ele da mesma forma, ele tem o seu corpo celular e aqui as suas extremidades de desaceleração das ondas, né? Então aqui a gente tem também uma mão. Só que essa mão, ela tem os seus discursores de ondas diferentes, que vão entregar a soma no conduto auditivo externo, e esse conduto auditivo externo vai fazer dessa somatória uma elevação ao cérebro. Mas a gente não tem só isso. A gente tem o bocão. O bocão também é uma boca. E esse bocão, lá dentro do palato, ó, dentro da boca, na língua, a gente tem o que a gente chama de corpo celular. E aqui a gente tem na língua e na glote, né? É o corpo celular. E aí a gente tem toda a trama levando ao cérebro. A gente não tem só esse tipo, a gente também tem as das fossas nasais. E aí as fossas nasais, ao mesmo tempo, sobre essas ondas, elas vão levar o corpo celular e vão segurar o produto dessas ondas e vão entregar para você. E aí a gente não tem só das fossas nasais, da boca, do ouvido e do contato. A gente também tem o do olho. E o do olho, a mesma coisa. A gente tem o olho, as suas dilatações, né? Os seus movimentos aqui. E todos esses movimentos despressionam como a mão pressiona, né? Ao olho pressionando. E aí a gente tem a injeção, que é a soma no corpo celular, e a sua defractiva sobre o aperto. O aperto ele faz a defractiva, que é a modulação, é o conjunto modular. E essa defractiva vai sofrer organização sináptica e sofrer as desinfrações moleculares, né? As descargas sinápticas sobre os labirintos de organização molecular das sinapses. Vamos ver isso aqui, ó. Células neuro. Não. Tipos de receptor colinérgico. Receptores colinérgicos são divididos em duas classes principais: os receptores muscarínicos e os nicotínicos. Mente afinada desses receptores pela nicotina e muscarina. Vamos ver aqui, ó. Não. Receptores sensitivos. Esse aqui, ó. Aqui, não.
bacana, mas ó, esse boneco aqui, ó, ele representa as regiões e os receptores sensitivos, né? Eu queria mostrar esse aqui, ó. Vamos ver se a gente... Aqui, ó. Bom, receptores específicos, estímulos adequados. Então, sobre o estímulo adequado, a gente vai ter esses receptores, né? O da olfação, o da visão, da audição, da gustação, da temperatura, e aí a gente sempre tem essas organizações, né? Todas essas organizações são aquelas coroações que eu falei no outro vídeo anterior. Então, a gente tem vários dipolos, né? Dipolonizações nessas organizações. Até mesmo a célula, ela descreve isso na sua estrutura. Bom. E aí, bom, isso para nós vai fazer sobre as frequências a incaracterização deslapidante sobre esses consensos receptivos, né? E aí, olha só, se você fizer um movimento e repeti-lo, ele tende a ficar constante, e dessa constante você vai afinando esse movimento. E essa afinatura, ela vai fazendo a afinação orgânica de modo que você se torne bem sensitivo a esse padrão de pressão e esse padrão de pressão que a gente está falando dentro do olho, X, das narinas, da boca, do ouvido e dos contatos, eles vão fazer a somatória, né? A emissão, a mãozão. E a mãozão, ela sempre vai ser modulada, ou seja, ela vai pegar e vai fazer uma contração concênica sobre a sua arquitetura de rearranjo molecular. Bom, e aí a gente tem a transformação arquitetural de você sobre um trabalho, sobre uma mecânica, sobre um ambiente. Entende? Ó, e aí você desamola bem o estímulo sensorial, o estímulo de estresse. Logo você desestressa, ó. Ou seja, fecha parênteses, fecha chaves de estresse. E aqui a gente tem uma equação. Eis o eco da fração, o eco da frequência de força-reação, né? E aí você tem esses moduladores aqui, ó. Atenção, escala, interferência, organização e preenchimento da organização, ou seja, a soma, a soma de vetores. E aí tudo isso é uma constante que desmodula. Então você pode colocar esse como uma constante, ó. Esse cartesiano aqui como uma constante, sabe? E a desconstante dele e a constante dele vai ser operada pelo que a gente chama de equilíbrio estatístico.
o eco do estatístico. Eco, e a gente coloca um grau aqui, ó, estatístico. E aí dá para filtrar, dá para fazer um tantão de comordomalização de produto. Comordomalização é servir de várias formas esse produto, né? E aí você tem um agente em integralização de meios. E aí você consegue conhecer alguém, né? Conheça a ti mesmo. E aí olha só. Tan, 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 tan. Esse sou eu socialmente. Tchim. Por causa daquele princípio, né? Do produto que é familiar, mas a desfamiliarização do produto a partir da desproduto acionado sobre as frequências de trabalho em produção. E isso rearranja as moléculas e desinforma um novo agente familiar que vai ser ou pretende ser produto, né, ou seja, formar uma nova família a partir dessa desenfamiliarização. Então a gente tem o descondutor. É o cara que diz conduzir-se para o estabelecimento de uma nova família. O cara que se conduz a estabelecer sua família sobre os rearranjos obtidos. Porque esse é o desamal, né? A gente tem o mau uso, mas a imaterialização de bens vai compor uma família que vai lhe empregar um bom uso, né? Então é mais isso do que o diz isso que é sobre os arquétipos acadêmicos, diz assassinantes da realidade, ou diz pintores de realidades inopostas. Então o cara que se conduz a estabelecer a família sobre rearranjos obtidos, né? E aí ele vai decodificar suas expressões a partir das explicações depoentes. Poeticamente, desarranjando sua matéria concordada nessa supervisão de residir sobre associação de valores familiares. Porém, não é todos que conseguem, viu, pessoal? Por causa dos desempreenchimentos associativos que inauguram seres sobre os disseres de construir a desassociação dos acordes que lhes associam sobre as suas marcas materiais. Isso tudo é uma batalha cósmica entre o bem e o mal. E os seres angelicais se rebelaram contra Deus, rompendo a ordem natural do universo. E é isso. A ordem natural do universo é essa. O rompimento, ele revela a inaturalidade que descompara o percuente de arranjo. A inaturalidade que descompara o percuente de arranjo.
Nessa comparação, existe uma sentença que classifica a imprevista figurinização desse rival sobre as desatenções nas provenientes bases seguras. Só que com a justificativa, ajustamentos de enfrentamentos frequentes, com os ajustamentos de enfrentamentos frequentes, as paliativas desordens são consentidas pelas reviravoltas, né? Não é Rivotril, não. Reviravoltas distintivas. Então, a farmácia, ela é uma verdadeira academia de credilificação platônica. É o verdadeiro amor platônico, porque elas fazem com que a síntese harmônica revele em você uma culpa, que dizem culpa você a cuidar sobre a ejeção de aplicações desinervadas, né? São comprimidos e águas que sustentam essa síntese sobre a inversão ou a procura de inversão de valores neurológicos na neuroquímica dos displexos da organização que eu falei, né? Dessas organizações harmônicas que desfrequenciaram você nessa incapacitância, né? Os famosos traumas. De naturezas devastas, né? Bom, o que eu ia buscar aqui? Então, a arte, como eu havia falado, produção consciente de obras, formas de objetos voltados para a concretização ideal, não é uma forma de memória. E toda a arte, ela desconsente pressão interior sobre principalmente o artista. Se você der uma aquarela para alguém pintar, ele vai pintar ou ele vai modificar uma tela. Vou aqui, pintura de criança. Então, se você der uma aquarela para alguém, olha só que bonita. Aqui a gente tem os dendríticos e o corpo celular, né, a sinapse, o neurônio, e ele pintando. E ele desexpressando a própria arte de estar modificado sobre essa infrequência nele, porque a frequência dele não é essa. E ele desconsente essa frequência no seu interior, desvibrando sinapticamente essa conquista. Ora, vejam bem,
cartelas de medicamentos. Olha as aquarelas. E aí, vejam vocês, a água e a descomprimento de mente-ação. Gravando. Tomou tudo? Tá faltando quanto? De quanto em quanta hora? Hora. Tá na hora. Já tomou? E aí você vai tomando e vai despintando comprimido de descompreensão da dor a partir da figurinização artística desrevelada em você nessa expoentização que revigora valor, principalmente valor capital, uma vez que os fármacos eles culpam sua dor pedindo esmolas ou até mesmo valores muito grandes de dinheiro, como exames médicos. E aí, cara, exames médicos existem vários. Porém, todos os exames que existem desqualificam a sua integralização de decodificar a paisagem vista pelo exame. Porque as disversões de padrões de exames não coincidem muito com a realidade dos doentes, porque toda doença ela começa em uma raiz, em uma infrequentação. Então a gente tem os ajustamentos de enfrentamentos frequentes, porque não adianta o fármaco na síntese. O que adianta é a renovação da frequência em acesso sináptico. Porque o sino que diz você é apto te brinda com a energia para discretamente se servir no diário do dia. E a vergonha cria ou seja, barreiras. Então a vergonha desconta a desunião, de acesso. Então se você acende uma desunião, você coloca, eu não vou porque eu tô com nojo. Você vai desacendendo, uma velhinha, eu não vou porque eu tô com nojo. Aí a outra se acende assim, eu não vou porque fulaninho parece que tem inveja de mim. Eu não vou porque eu não tiro nota boa. O professor é mau. Eu não vou porque eu ganho pouco. Eu não vou porque eu tô falsamente doente. Eu não vou. E aí você vai acendendo as velinhas e quando pensa que não, você tá cheio de velinha acesa e você tá lá no famoso dispositivo eletrônico, o tal do televisor. E aí você tá se sedando de vergonha. Inaugurado. E olha o hino inaugurado, ó. Só que o I tá colorido. E a cor é nada mais, nada menos do que a dinâmica das frequências dos pintores, né? Então, veja só, você. Não, eu não vou não, olha. Não, eu não vou não. Eu vou sim, olha só, é super legal. Eu vou pintar. Uai, liso. Tá vendo? Entende?
Olha que bonitinho. Nossa, eu tô... Isso aqui descurta, cara. Quando nessa fase, essa criança é muito forte, porque todo esse movimento na criança descurta muito a sinapse. Então, a gente já vê uma pretensão inteligente. E olha os copinhos aqui, ó. Olha as cores. E olha ela desobedecendo um padrão de forma de desinformar a matéria com turnos, para descontornar os problemas. É isso, cara. Isso é arquitetura de acesso. Isso é arranjo molecular. Super, né? Bom, isso aqui é potência. Ai, ai. E aí você recebe a dor bem e você descolore esses jargões. Então, Então a gente precisa desses ajustamentos de frequência, porque eu vou entrar numa área bem delicada agora, que é os exames de exames de exames. E aí, até que se torne autoexaminante. Porque quando você perde a capacidade de examinar-se, você elimina o médico que há em você, ou a criança, né? Você elimina esse autor aqui da sua vida. Você elimina este e passa a ser este. Qual que é melhor para você? Né? Tu passa a ser este. Quando você perde a arte de examinar-se, você precisa que as pessoas lhe examinem. Que as pessoas lhe vetorizem. Você precisa de uma mãozinha. Bom, então vamos entrar. E agora, exames, né? Exames, existem vários exames. Exames de corpo inteiro. Exames de consciência. Exames. Vamos lá, vamos mostrar isso aqui, ó. Exames de faz de conta. Exames de preocupar com o próximo. Exames de exames de imagens, né? E aí, exames, né? Tudo isso aqui tem, né? Exames de sangue, célula e tal. Bom, e tudo isso aqui revela sobre as desequações que consentem estatísticas, né? Statistics,
os efeitos estáticos, né? Quer dizer que, tipo assim, parte do seu corpo vai paralisar enquanto as outras partes não, né? Então, esses estáticos, ou estático, vai revelar o estado de contrassensos de moléculas em arranjos de estar. Então existe uma despressão nesses testes, né? Que toda câmara tem seus limites e seus cálculos de movimento. Você é uma câmara. Quando você está pressionado por câmaras, e aí a gente fala de câmaras sintéticas ou não, elas impõem sobre suas naturezas regras de movimento, famosas grades. Então, quando a gente está em exame, a gente está em grades. Se você não sabe se colocar em grade, você não sabe se examinar. Entende? Se você não sabe ensaiar-se, você não sabe se examinar, você não sabe se preparar. Porém, todo mundo eu sei que sabe, né? Todo mundo faz para sobreviver. Isso aqui é só uma dinâmica de servidor, né? É uma exclamação grossa, grave, para gravar mesmo. E aí, quando você tá sobre regras, né? Seus movimentos são produtos matemáticos sobre as referências, né? O único problema é quando a referência é viva e a sua estratégia é limitar o movimento o máximo possível, porque aí vai ter uma desrompição caso a pessoa entenda sobre esse sistemático, né? Então, o sistemático ele avisa potencial. Então vamos ver quem que é o avisa potencial. Vamos ver aqui, ó, potenciômetro. Um potenciômetro é um componente eletrônico que possui resistência elétrica ajustável. Geralmente é um resistor de 3 terminais onde a conexão central é deslizante e manipulável. Se todos os 3 terminais são usados, ele atua como divisor de tensão. Vamos ver aqui, medidor de potência. Vamos ver o que é. Não, o que é? Vamos ver aqui, ó, shopping. No shopping geralmente tem um nome. Megene. Medidor de potência. O que é? Para quem não sabe, os medidores de potência são dispositivos que você instala na sua bicicleta e mede potência, os watts, em sensores no pé de vela, pedais,
Não, medidor de potência em circuito, vamos pôr. Em circuito. O medidor de potência permite medir e registrar a potência de um circuito monofásico e trifásico. Tá, vamos pôr isso aqui, ó. O medidor de potência permite medir e registrar a potência de um circuito. Pronto! É só isso que eu quero, uma potência de um circuito. E aí, quando você tem câmara, você tem circuito. Né? A câmara, ela é um circuito que descircuita a harmonia. Então, ela descircuita a harmonia, circuita a harmonia. Então, veja vocês, cara. Todo o sistemático, ele vai ser o mais sistemático possível. É a natureza dele. É a natureza desse Sherlock, né? E aí esse é o investigador de potência. Então, nesse mundo da imaginação, no caso, no mundo dos associadores, nós temos vários protagonistas de peças. Peças desfundem sinapses sobre a retração frequente dos comprimentos de acesso receptivo. Então, quanto mais a gente recebe, mais é a profundidade de acesso. Ou seja, mais é o KV, mais é a força de acesso. Então, a gente está entrando numa área bem delicada, porque nós temos vários atores de circuito que emitem a disfunção. E nessa emissão a gente tem a multiplicariedade de um agente. Então a gente tem um agente múltiplo, agente duplo. E aí eles fazem a static, né? Static. Por quê? Vamos lá. Porque todo acesso a um sistema tem os seus limites, né, de contração. Vamos pôr aqui, ó. O que mais acontece, né? Dentro de ônibus de viagem. Vejam vocês. Tá vendo? Aqui a gente tem cadeiras. E quando a gente senta em cadeiras, a gente tem limites de acesso. Então a gente descircuita, a gente liga o nosso corpo, que é um circuito fechado, nesse descircuito, e os movimentos eles ficam restritos a partir dessa cadeira, né? Principalmente quando alguém entra do seu lado, por conta das regras de conduta. Então, logo, as regras de conduta Então, a gente tem tabelas de regras de conduta
que, quando desregradas, elas disservem um produto de momento, um exame de imagem, sabe? E esse produto ele pode ir para o seu psicológico, para o seu processo psiquiátrico, ou para o seu processo físico-químico, de metabólicos. E tudo isso descarrega de você uma personalidade por conta dessa equação que busca a inovação, a memória regente futura, a imaterialização dos presentes que vai descomemorar futuramente e não vai se achar um mal usado. Beleza? Então, vejam só. Nossa, esse aqui foi bacana. Agora vejam só, então. Eu mostrei um tipo de exame, né? Só que agora eu vou mostrar outro exame, né? Vamos ver aqui. Vamos ver. Tá. Aqui, ó. Não, então acho que tá na outra. Não. Irrigação, detector. Achei. A gente tem o exame de radiologia nuclear. A gente tem o exame de cintilografia, né? E esse exame de cintilografia ele é realizado por gama-câmaras. Então você já é uma câmera e já detecta várias dispersões ambientes. E aí essa gama-câmara ela vai detectar dispersões de componentes radioativos que são colocados nas suas repartições fisiológicas, ou seja, nos seus órgãos. E aí esses órgãos eles vão desassociar essa radiação e vão metabolizar o fármaco que carreou ele até essa atividade, até esse órgão. Eu não vou abrir esse detalhe aqui, não. Eu vou pegar imagens aqui mesmo. Então veja só, a gente tem estação e nessa estação ela desregra o estadiante, né, o paciente, a ser destraumatizado sobre as dinâmicas que exigem dele a habilidade static, o chique, static, ou seja, está obediente, está sobre conduta de plano de regras. E aí, toda essa condução e toda essa natureza físico-química na regência material vai desmaterializar nele sobre, é claro, elementos provisórios, né, de improvisação arquética, a previsibilidade da função. Então a gente coloca a pessoa sobre uma função static. Vamos lá. E aí nessa função de static a gente vai desobservar a cartesiana orgânica de um ingrediente que a gente vai desordenar no seu organismo a partir
dos efeitos metabólicos das engrenagens celulares, desengrenando essas células, ou seja, descompassando elas com radiação carreada por um medicamento, elas vão mudar a ordenação celular e vão funcionar a partir dessa atividade, dessa suspensão, né? Ou seja, desse vetor. E toda essa suspensão vai desuspender a atividade normal e vai colocar ela sobre o fundamento farmacológico. E aí vai desamolar e vai decair, a radiação ela vai decair como nenhuma atividade domestificada, né? Sobre o trabalho de um homem. E isso é exame fisiológico. E tudo isso que decai vai ser levado a um detector de expoentes, porque todas essas ondas elas vão desexpor a imagem do órgão. Então veja vocês, a gente tem emoções que vão sendo desemocionadas pelas contrações subtraídas pelas radiações colhidas, né? Então existe a assinatura dessas radiações nessas emoções. No caso da emoção desse exame aqui, é uma emoção mais tecnológica, é uma emoção que é transduzida o sinal para matrizes computacionais. Olha que legal. Por essa radiação ela sai do corpo, ela tem melhores gradientes de reconstruir imagem sobre essa radiação e desinformar a formularidade do padrão rítmico que o órgão estabelece. Todos esses padrões eles são comparados e esses comparos são descompassados por tabelas estatísticas, né? Então você tem o padrão de performance orgânica e a variação desse padrão, que vai evidenciar sobre as lógicas médicas um alvo a ser investigado. Então isso aciona um Sherlock do médico. Aciona essa natureza aqui do médico, quando existe um desvio do padrão. E como você acha que uma radiaçãozinha dentro do órgão vai fazer todas as imagens? Quer ver? Ó? Imagens de gama câmara. Não exames de cintilografia. Olha só, aqui a gente tem exames de cintilografia. Como? A partir dos efeitos fotoelétricos, né? Nós temos aqui a captura do decaimento radioativo sobre os efeitos, né? Os efeitos desse efeitos um pouquinho funcionamento efeito fotoelétrico. Do efeito o atômico forma aumenta a probabilidade de interação radiação fotoelétrico.
Então é o efeito fotoelétrico, né? O cristal. Então, vejam bem vocês. A gente sabe que os cristais eles têm propriedades rítmicas com as radiações, né? Ou seja, eles reverberam a radiação. Toda a radiação que se incide em cristal, ela tem a dinâmica cintilante, né? Ela se disfrata, né? Essa difratação, ela coopera percurso. Então, se você tem cristais com um diagrama de percursos, ou seja, geometria harmônicas, você consegue desafendoar conexões dessas cintilações por causa dessa progressão percussiva. E aqui é o que a gente tem na cintilação. A gente vai do decaimento espontâneo sobre efeito fotoelétrico das radiações no organismo do paciente, do apacientado, vai gerar vários vetores. Porém, a gente vai utilizar somente os vetores que estão sobre os vetores que estão colimados, que sofreram a colimação. Então a gente tem grades de colimação para esses vetores. Imagens. Imagine vocês, a gente tem vários vetores saindo do organismo. Para a gente capturar imagens coerentes que vão revelar bem será que é aqui que tá? Motorista, não, vou tirar isso aqui. Achei. Para a gente ter imagens coerentes, a gente precisa de fazer modulação desses feixes que voltam. Aqui, ó, essa imagem revela bem, ó. Aqui a gente tem o exemplo da radiação e dos vetores que expõem, né? Não, mas eu quero isso aqui, ó. Colimador de grafia. Mais ou menos isso daqui, ó. Então, todos os vetores que foram sair do ambiente, eles vão passar por esse colimador e vão serem cintilados. Porque após essa radiação ser filtrada por esse colimador, ela vai bater no que a gente chama de cristais de cintilação. Esses cristais de cintilação, como eu falei, eles reverberam fácil a radiação. E essa reverberar, quando você tem um desescalonamento de cristais, né, você consegue cintilar, ou seja, aumentar a potência do cristal a partir de ondulações. Ou seja, você vai criar uma múltipla sensação que foi do fóton que entrou a partir da transfiguração desse fóton em potencial de energia, que aqui a gente transforma o fóton em energia elétrica. Então nós vamos pegar o fóton, vamos passar por cristais, e esse cristal cintilador ele vai cintilar esse fóton e vai transformar esse fóton em uma potência muito grande de energia elétrica. E essa energia elétrica ela vai ser desinformada nas placas eletrônicas que vão gerar a imagem.
Mas ao mesmo tempo que a gente tem, cristais de cintilação, é um material que apresenta cintilação, propriedade luminescência, quando excitada por radiação ionizante. Então veja bem, esses cristais eles fazem isso, né? Eles transformam a radiação ionizante em luminescência. Se a gente tem um padrão de ressonância, a gente consegue aumentar, ou seja, a gente tem essas paredes. Vamos ver aqui se a gente consegue o nome. Aqui a gente tem uma animação, ó. O fóton passa pela grade colimadora e acerta. Eu esqueci o nome desses. Esses aqui são multiplicadoras, né? Aqui, ó. Vamos ver se. Não. Aqui a gente tem a transformação desse. Aqui, ó. A radiação tá no órgão da pessoa. Aí ela sai do órgão e ao sair ela sai para todas as partes. Só que aqui a gente tem um janelamento, um efeito gradiente que vai colimar, né, sobre essa geometria de acesso desse fóton. E esse fóton ele vai bater nessas grades multiplicadoras que vai passar pelo cristal de cintilação, e ela vai cintilando e vai aumentando o produto do vetorial, ó. E aí ele chega com uma carga muito grande. Olha o tamanho do vetor. E olha os vetorzinhos. Isso é chique demais, cara. E sabe por que isso é chique? Porque é isso, né, nesse exame, né, que ajuda a ver. Nesse exame de cintilografia. É isso que ajuda a ver com expoente e que ajuda a fazer a preditiva. Ou seja, sobre essa informação a gente consegue exame de dados sobre linha do tempo futuro. Aqui. Prever. Previsão de dados. Então aqui, ó, a gente consegue prever dados com a cintilação dos dados em um circuito, né? Então vamos lá, prevendo dados, a escala de dados em um circuito gera ritmo. O ritmo ele encontra sobre estatística sua deploração, ou seja, seus limites superiores. E esse ritmo revela sobre o descompassar de dados possíveis de ser inseridos, os pontos na linha que vão cruzar com a indefinição, ou seja, com a quebra de ritmo. A quebra de ritmo
ela já tem a quebra de ritmo. Gera outro ritmo. Filtrando a queda de ritmo, nós evidenciamos a hora que o limite é quebrado. E todo esse filtro gera variações, ó. Variações são ritmos, são ritmos que integram um ritmo mais constante. Então, isso é desobservar dados, ou seja, desinvestigar, desobservar dados, isso é desxelocar dados. E aí a gente consegue prever. Nesse caso da cintilografia, a gente tem mais do que esses dados cintilografados, a gente tem a imagem. Só que a imagem não é muita coisa não. Um médico ele utiliza a imagem mais para ver os contornos desassociados, mas ele utiliza mais a associação rítmica dos dados em margem, né? Em margem de discurso, né? Discursos ou dispulsos de informação. Bom, e isso tudo preenche matriz e desdecodifica matrizes a partir das intervenções. E a gente tem várias formas de cintilar, né? Porque cintilar ele desirrega dados, ou ele despreserva ritmo na investigação dos possíveis desritmos. Vamos ver aqui. Tá, a gente tem uma dessa. Falamos desse. O que eu vou falar agora eu vou entrar nesses outros exames que eu falei que é muito. Então, olha só. Sobre cristais, a gente tem várias descomposições de cristais que revelam informações, né? Você tem, por exemplo, vamos pôr aqui, ó, vitrais. Olha que legal. A gente tem os vitrais. Bom, sobre esse fóton que emerge do paciente sobre radiação, a gente também tem as desacusações em outros planos de investigação. Planos que têm geometrias de identificação, ou seja, as regras geométricas elas dizem a coerência dos movimentos dentro de um acesso geométrico, que vão desinterferir e vão cantar diferentemente. Então veja só, todas as geometrias elas têm seus pontos de adereço, né? E aqui, ó, para você mexer nesse interno, você tem a liberdade, mas você também tem o risco de se aproximar e até de chegar aos cantos. Quando você bate no canto, você canta. E esse canto ele desinforma o seu organismo sobre essas pressões. Bom, dito desse idioma, que é uma forma molecular, e tem os dados também, né? A gente tem esses dados de ondulações.
concêntricas, dicêntricas. A engenharia, ela convenceu-se sobre essa responsabilidade, principalmente quando ela resolveu fazer estruturas de grande porte. Tudo isso observou bastante os benefícios dos cantos que entregam melhores maleabilidades dos movimentos, né? Então, tudo isso lhe criou a particularidade segura de avaliar os dados sobre essas repartições de escalas possíveis de prevenção. Então, engenheiros hoje em dia, eles preveem riscos muito antecipadamente. E eles fazem isso de forma laboriosa, de forma acadêmica. E eles desencontram, principalmente na matéria, os cantos que desencantam a harmonia, né? Então, quando não está harmônico, os cantos eles revelam. E toda a desarmonia, ela é rejeita. É um rejeito que desativa a pessoa o responsável pela obra, o regente, o núcleo das atenções. Então esse núcleo ele é cheio de sensibilidade, ele é cheio de receptores, né? O núcleo ele é cheio dessas palmas aqui, ó, de receptores. Então eles têm o receptor para as ondas de cantos, para as ondas de pressão, para as ondas de matéria, para as ondas, para todos os possíveis dados estatísticos que dizem inseguro, ele tem detectores. O núcleo, principalmente o núcleo, né? E o núcleo ele é o centro, né? Então você tem vários arcos de acordo para poder geometrificar estruturas em planos civilizados, com as suas regras próprias. E isso desapropria a significância, né? Isso é produto. Então, quando você tem lojas, quando você acessa lojas, quando você acessa sites, eles têm os seus algoritmos, eles têm as suas formas de colher os dados, ele tem os seus cantos de descoerência, de desservir a atenção para se manterem seguros. E na mesma dessegurança existe um olhar para as desinterferências de utilização desses produtos, né? Então aqui a gente tem várias contas, várias matemáticas nesse fundo, né? Você tem os contatos dos regentes, você tem a proporção das matérias, a localização das matérias, a expressão dos agentes, o tempo em que os agentes comem, a forma como que eles comem, o que eles escolhem primeiro, né? E aí todos isso, qual que é a motivação, o preço, o valor, né? E aí tudo isso diz de receptor a receptado, né? Vejam vocês, e todas as raízes de receptor a receptado, a gente sempre tem para esses vetores um agonista e um contragonista. Para todas essas manivelas de uniformizar esse ambiente, principalmente as expressões que descontagiam essa esportista aqui, ó, essa agente de integralização.
que desconta com esses dados para poder promover exames em sua vida. Então ela está fazendo os seus exames na sua vida, ela está já se preparando para o futuro a partir do presente. Bom, mas o que eu quero revelar com isso? Que existem assessores muito responsáveis por isso, porque isso é a mágica da vida, que ninguém vê, que ninguém assim dispersa à vontade, porque tem um preço muito grande saber disso tudo. O revólver desses receptores aqui, as alquimias dessas expressões, a formalização de se examinar e de se revelar dentro desse compasso de exame, tudo tem a sua interferência que valvula os dados já decorrentes, né? Então, se ela não é acostumada com isso, isso aqui é um choque de desrealidade. Agora, se ela deschocar isso várias vezes, ela vai se tornar comum sobre esse exame, né? Bom, e aí, o que isso revela? Que nós somos detectores que autoexaminamos. Então, sabe a inteligência artificial que examina e tal? Nós temos essa inteligência artificial e a gente artificializa cuidando dos disparos de pressão dentro de nós, porque a gente tem o que a gente chama de decoração de imposição antenárias, né? E a gente tem as decorações e as prevalentes, e aí a gente tem as posições dessas antenas em nós. Quando uma fica com fome, a gente, em ambientalização, diz a fome que ela sente sobre rivalidade das ações que deixam ela com fome. E aí a gente emite sabor ou desvia a remitância de sabor para alimentar essa antena. Mas essa antena, para nós, são gânglios de bases, que são corpos de neurônios, onde eles, sobre particularização, destriangulam-se sobre os destemperamentos que sequelam eles, obrigando os seres a disservirem outras atividades de carga a outros gânglios. Então, por isso a gente tem sempre o contorno de harmonia em nós, por conta desses gânglios. E esses gânglios são como frameworks, né? Bases de servidores. É isso mesmo, framework. Deixa eu ver se é isso. Framework é um termo que se refere a estratégias de ações que visam solucionar um tipo de problema. Dá também. Contudo, a sua definição vai muito além do mercado. Essa é uma forma de encontrar pelas empresas. Vamos ver aqui, ó. Servidor. O que significa? Porque os neurônios, eles precisam de energia, né? Ou precisam de mensagens de que a energia já vai chegar. Kiel é aquele que serve, que cumpre com rigor, o zelo que tem que fazer, né? Então, tudo isso disserve em nós, ó. Só que olha as nossas sinapses. Uma imagem material das nossas sinapses. Uma imagem mais antiga, né? Não, esse aqui é moderno. Mais antiga seria armários, né? E aqui a gente tem fontes de frequenciação constante, né? Quando a gente vai na igreja e tal, a gente tem a pedra cintilante, a pedra filosofal, o vitral
inflamacional, né? No caso. Cara, o que eu quis dizer e revelar com essa apresentação é que existe um princípio de repartição da sensação. E esse princípio de repartição da sensação inaugura em antenas de sustentação experientes. Então, tipo assim, quando a pessoa ela se dispõe a fazer outra coisa fora do comum, na mesma antena ela cria um padrão de experiência. Então, na mesma mão, ela cria uma modulação de experiência para cumprimentar uma outra pessoa. Mas não é só na mão, é todos os princípios de repartição de sensação, ou seja, todos os receptores envolvidos e desenvolvidos, porque eles estão na base do crédito revelado, né? Porque olha só, sempre quando a gente tem um plano de fundo, tudo que a gente desenha aqui, ó, tudo que a gente desenha, ele faz uma atração diferencial do todo. Então aqui a gente tem um tonzão branco e um tonzinho preto. Só que as proporções que eu coloco de tonzinho preto vão modificando o tonzão branco e a associação com ele, né? Principalmente a associação dos olhos, que captura fótons eletromagnéticos. E aí eu vou assassinando o tonzão branco e vou desassinando o tonzinho preto. E aí as proporções vão mudando, até que o tonzão branco se torne tonzinho branco e o tonzinho preto se torne tonzão branco. Ou a gente crie uma natureza que utiliza formulações geométricas para fazer contrações, e essas contrações se ejecionam em nós de forma prima, né? Ou seja, de entregar valor da desassociação do plano. E isso a gente produz uma razão, né? Uma história, uma criterificação para essa redimensional de plano, né? Essa geometrização. E aí a gente decodificar isso, né? Desincrementa isso, né? Eu posso colocar aqui, eu posso colocar um aqui, e subsequentemente eu posso fazer várias assinaturas no plano. E esse plano ele faz o que? Ele coloca nos meus consensores, né? Eles fazem isso aqui, ó, nos meus consensores. Ctrl C. Vamos lá. Eles fazem isso aqui, ó. Eles eles sofrem a static e são encarregados para essa apelação aqui, ó. Isso aqui se torna moedas energéticas ou padrões de associação material que vai desmaterializar ritmos de reconhecimento disso. Aqui, ó, no olho,
e na mão, por exemplo, e aqui nos outros, né? Um exemplo de raciocínio dessa crítica, desses vetores. E aí a gente tem as desproporções artísticas. Todas essas proporções artísticas, resolvendo da equação, vão gerar dizem fluxos de pressão sanguínea, né, sobre essas adesões mecânicas. E essa mecânica, né, essa oficialização faz as desprodutos acionando a gente. E aí a gente tem várias características, né? Características de fundamentação arranjada pelo acionamento reativo, por causa da elipsização, né, que faz esse movimento aqui, ó. A soma de vetores fazer discursos cada vez mais finos, né? Então, se o primeiro foi assim, o segundo ele tende a ser uma menor força, tende a funcionar para poder ativar o seu órgão. E assim subsequentemente, ó. Quanto mais você utiliza, menos você precisa para poder saber o que é, né? O seu corpo precisa identificar a razão de força. Logo, você vai criando o que a gente chama de uma automação colinérgica, cinética. Porém, olha só, com todas essas camadas que a gente fez, para você chegar no centro, né, para você ter o mesmo valor que antes, você precisa de fazer a multiplicação. Então, se o negócio está valendo isso aqui agora, né, conforme as suas frequências de utilização, você vai precisar de um montão deles para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai precisar de 10. Então você vai fazer a elevação. A elevação é você elevando, né, o seu subplano, fazendo a exponenciação. Então, uma experiência agora vai ser igual 10 experiências vai ser igual a uma na primeira vez, né? Então a primeira vez 10 vezes vai ser igual a primeira vez, entendeu? Isso que investiga é o seu Sherlock, né? O sistemático, é o potencímetro que a gente já falou, né? Legal. Bom, então acho que era isso que eu queria compartilhar no vídeo de hoje, né? Sobre essas estratégias inteligentes dos caras que tiram notas mais altas, dos itas da vida. dos anjos e sei lá o que. Invejardins à parte, né, os florescimentos dessas espécies no paraíso de Deus, bom, é encantável, porém é muito longe da minha realidade, né? Porém, eu pretendo e faço parte disso, porque o exame de raio-x, por exemplo, ele se investe na detecção de uma raiz nervosa ou várias, sobre a deploração detectiva, que é a radiação
subtraindo os contornos dos contatos, né? Ou seja, tudo que a radiação perfura passa no detector. Todo toque que você dá aqui faz aqui, ó. Então você manda a radiação, você manda o filme, e aí o filme vai sendo detectado aqui. E aí a gente cria uma tabela de dados, né? E aí a gente fala assim, ó, naquela cena fulano estava triste, naquela cena fulano estava feliz. Naquele exame, as raízes nervosas, né? O dissenso sináptico da pessoa se comportou assim. E era esperado isso mesmo, era esperado que ele desapontasse uma subtração de ganho nervoso, porque ele estava desinervando e se sentindo feliz. Por exemplo, você está num bar, né? E aí nesse bar você está conversando, e aí você está expondo e você está desinervando sua felicidade. Sei lá o que, sei lá o que. Aí vem alguém, pá, e toca na sua cadeira assim e bate assim. Aí você, opa, quem que você acha que é esse alguém? Esse alguém é um ponto captante, e ele vai medir sobre o raio X, a sua tensão X, opa, o quanto de sabor você tem em desinervar para as pessoas que estão ao seu lado. O que elas representam para você naquele instante. Isso é um tipo de exame. Se eu quiser desexaminar várias razões nervosas de você, eu coloco vários centros nervosos ao redor da sua mesa, e cada um desses centros nervosos vão desinervar a sua controladoria. E aí eles vão medir a queda da sua descontroladoria por infrequência das infrações vermelhas deles, né? E aí essas infrações vermelhas vão desassinar contrações opostas em você para ver a sua potência e todas as características desenvolvidas em você sobre as instantivas da sua descarga. E aí isso vai revelando a sua conotação de atender ao equilíbrio desse meio, e a da sua obediência e até mesmo das suas desobediências, caso lhe venha na investigação a nota que desrompe o limite já prometido pelos padrões de estarem nessa assinação. Então veja você, sempre tem a primeira vez, e aí depois da primeira vez, a primeira vez é o choque de realidade, porque na primeira vez a gente tem muito dado. Não falo só no redor e nos agentes investigantes, mas em nós mesmos. E aí desses muitos dados, e a gente empareia vários, né? A gente compra aquilo que a gente puder comprar, os que mais nos atrai, e a gente inaugura esses dados aqui, ó, nas nossas raízes motoras, nas nossas antenas, que estão cheias de antenações, nos nossos glândulos nervosos. A gente desganglioniza desvios para constelar razões para as menções que mais divertem nós em uma razão nova, né, em um novo experimento. E aí, subsequentemente, eles vão sendo gerados e gerenciados, né? E aí eles vão para grupos de semelhança, né, de retornos. Então, todas as lojas, elas significam esse grupo de retorno. E aí as lojas, né, no sentido matemático, elas desentregam temáticas. São todas lojas, porém as temáticas, elas assumem em você
valores de contrações diferentes pelos pulsos temáticos que elas representam nos seus gânglios. E aí você desganglioniza sobre os ritmos que você tem de adequação. E aí você vai fazendo aquelas adequações consonantais dos emisões, dos receptorizões, que sobre as recepções você vai colhendo os dados e vai dizendo, né, se a sina é mais ou se a sina é menos. Ou seja, se você está polo positivo ou polo negativo, se você está imã preso ou imã solto, ou imã afastando. E assim caminha, né, essas atenções. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço a todos.